Hoje vamos começar diferente. Nem oi, nem olá, nem bom dia. Obrigado. Atingimos 100 mil inscritos. Graças a você que apreciou o nosso trabalho, que colaborou, que se inscreveu. Esse vídeo é para você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo. Vocês devem ter visto que nós, a equipe, eu, estamos nos esforçando para produzir um conteúdo de cada vez maior qualidade. O objetivo desses vídeos é compartilhar conhecimento. O objetivo desse vídeo é compartilhar principalmente a alegria e a felicidade que conhecer traz para o ser humano. De algumas pesquisas realizadas por cientistas, aprender é uma das coisas que mais produz gratificação no cérebro humano. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de conhecimento. É uma pesquisa que tenho compartilhado em várias palestras, mas numa palestra de 1 hora não dá para você aprofundar em determinados aspectos, como por exemplo a fonte de consulta. Vamos deixar na descrição do vídeo algumas das informações dos links que vamos falar aqui. Vou falar para vocês sobre como essa questão do conhecimento no aspecto científico chegou para mim através de um artigo de uma revista científica falando a respeito do Alzheimer. E que relação existe Alzheimer e conhecimento? Um fenômeno interessante é que o Alzheimer, ele ataca a sede da memória, o hipocampo, e em determinados casos o cérebro em geral, mas ele parece ter uma afinidade por essa área cerebral. E um dos primeiros sintomas é o comprometimento da memória de curto prazo e que vai se ampliando até que a pessoa se desconecta da realidade dos familiares, e é uma enfermidade que causa um intenso sofrimento não só no doente, mas principalmente naqueles ao redor. Como é o amor da sua vida não te conhecer mais? Quando sua mãe não sabe quem você é. Quando uma das pessoas que você compartilhou tantas e tão importantes lembranças não sabe que você existe. Então, a dor que isto causa é muito intensa. Então, socialmente, existe esse ônus não só para o doente, mas aqueles ao redor. Porque não é uma doença que afete diretamente a vida, mas a sua capacidade de usufruí-la. Então você pode ter um doente de Alzheimer que se ausenta totalmente da família, mas permanece ocupando o lugar por 20, às vezes 30, 40 anos, em que você terá que conviver com a sombra das suas lembranças. Muitas pessoas não são capazes de lidar com isso. Internam seus doentes, não porque não os amem muito, mas porque não conseguem lidar com o sofrimento da ausência-presença. Então, essa doença surgiu agora, é uma coisa nova. Recentemente, às vezes eu digo recentemente, mas pensa na minha época um pouco, tá? Recentemente, saiu um artigo numa revista científica falando da pesquisa mais profunda do Alzheimer. E os editores falavam que existe uma quantidade enorme de instituições. Mas uma descoberta que eu achei muito relevante em compartilhar com vocês é que o Alzheimer não é uma doença nova. O Alzheimer evoluiu conjuntamente com a inteligência humana. Eles verificaram que há cerca de entre 50 mil e 200 mil anos atrás, houve algumas mutações de 6 genes especificamente que afetaram a estrutura cerebral. Esses 6 genes afetaram a conectividade neuronal e permitiram o aumento do que nós conhecemos como inteligência. Então, podemos dizer que essa mutação, através da seleção natural, promoveu o que hoje nós conhecemos como a consciência humana, a consciência de si mesmo, a capacidade de discernimento, esse amplo conteúdo de processamento intelectual que nós usufruímos. Porém, isso veio com um preço.
Com essa manipulação, com esse aumento exponencial da capacidade de processar informação e abstraí-la e uma série de outras coisas que nós já falamos em outras palestras a respeito da inteligência. Nesse momento que esses 6 genes permitiram essa capacidade de conexão e deram origem ao que hoje nós conhecemos como redes neurais, ela trouxe em si também um problema. Com o envelhecimento, você tem uma perda de velocidade, uma perda de eficiência. O problema é que nós estamos num momento da história humana em que o volume de informação processado chega a quintilhões, ou num número que nós não podemos falar. Então, quando você abre uma internet, por exemplo, quando você acessa múltiplas redes sociais, você é bombardeado com um volume inenarrável de dados. E olha que interessante, o seu cérebro humano, simples e banal, é capaz de assimilar isso. É claro que nem todo mundo tem consciência dessas informações, mas alguns têm. E esses alguns, essas genialidades excepcionais, elas nos demonstram quanto o cérebro humano é capaz de fazer. Só que esse volume cada vez maior de informação, aliado ao processo de envelhecimento, causa uma falha. E essas falhas se traduzem em doenças degenerativas, Alzheimer, demência, na incapacidade de lidar com essa quantidade de dados com o mesmo nível de eficiência. Mas espera aí, então estudar faz mal? Não é bem estudar. Está mais relacionado com o que nós podemos afirmar como lixo mental. Como assim? Com esse volume tão grande, nós temos também uma grande quantidade de dados que entram, não são totalmente processados e sobrecarregam o sistema. E com a perda de eficiência, você começa a ter falhas metabólicas, falhas de várias origens. Agora, o que me chama a atenção nessa apresentação científica é a questão 50, 200 mil anos, e nós temos referências espirituais a seres que vieram colaborar com a genética humana, né? Civilizações que apareceram e desapareceram e que reencarnaram no planeta para aprimorar ou desenvolver algumas de nossas características. Coincide? Nós estamos num momento também de transição. Como vamos lidar com essa nossa realidade? Alguns não conseguem acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem, ou não desenvolveram os chamados válvulas para lidar com esta pressão. Algumas pessoas se perdem no meio da informação ou não sabem lidar com ela. Nós temos uma colocação de Ouspensky que eu acho que cabe muito bem aqui. Ouspensky falava sobre os homens fisiológicos, os homens psicológicos e numa extrapolação os homens espirituais. Mas o que seria um homem fisiológico? É aquele que vive para comer, dormir e procriar. E o que seria um homem psicológico? É aquele que vive da cabeça para cima. Ele também come, também se alimenta, procria, dorme, mas não basta. Ele procura aspirações mais altas. O mundo das ideias é essencial para o seu bem-estar físico e mental. Então não basta existir. Para o homem psicológico, viver é essencial. Mas aqueles que estão na transição e que ainda não se adaptaram ao volume que cada vez será maior, não menor, cada vez mais dados, cada vez mais exigências intelectuais, cada vez mais o homem terá que transcender a matéria para voos cada vez mais altos. E aqueles que não conseguirem lidar com essa realidade, realmente não poderão acompanhar o progresso do planeta. André Luiz, em alguns de seus livros, a série Nosso Lar e outros, mas principalmente No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, ele fala a respeito de espíritos que nascem, morrem, reencarnam e não têm a menor noção de que isso acontece.
Eles estão no mundo espiritual, eles passam por ele sem noção nenhuma da existência espiritual. Então são homens fisiológicos, mesmo quando fora da matéria, porque eles não têm a menor noção da existência espiritual. O problema é que, à medida que a nossa civilização, nosso planeta vai crescendo, você vai começando a ter que despertar. Sobra pouco tempo para isso. E como eles não conseguem sair dessa vivência exclusivamente fisiológica, a lei cria um dispositivo. Se você não aprender a valorizar coisas que não são físicas, como a lealdade, como a fidelidade, como os valores, como as virtudes, que não são uma exclusividade de religião. Platão falava disso, os filósofos clássicos falavam isso, as diversas civilizações falam, a virtude e o entendimento desses valores são universais. Se você não conseguir assimilar que o homem é mais do que um animal, que ele é uma consciência viva, você terá que encarar de maneira violenta. E uma das coisas que André Luiz fala a respeito do encarceramento em vida. Imagine você desenvolvendo Alzheimer em torno de 40 anos. Existe uma cidade na Colômbia em que a maioria dos habitantes tem na família 2 ou 3 que desenvolvem o Alzheimer precocemente. Pessoas fisicamente perfeitamente saudáveis e que viverão muitos anos, com a mente totalmente deteriorada, totalmente dependente de seus familiares. Imagine você que nunca respeitou verdadeiramente a qualidade humana da transcendência, sendo obrigado, encarcerado, preso, dependendo da boa vontade, da caridade, da sensibilidade de pessoas, talvez seus parentes, se você tiver sorte, ou talvez de uma enfermagem ou de técnicos. Você viverá 20, 30 anos e aprenderá de maneira dolorosa o valor da virtude humana, o valor da autotranscendência, o valor do sacrifício. Porque imagine você abrir mão dos seus sonhos para tomar conta de sua mãe incapaz. Uma criança eterna que não vai crescer e libertar você da responsabilidade. Um parente. E essa pessoa que, de maneira terna, maneira boa, lhe trata. Essas pessoas encarceradas em vida aprenderão, através da dor, o que significa espiritualização do homem. Porque existe a mudança inevitável. Nós vamos mudar, inevitavelmente. Mas você pode escolher. Você pode escolher se você muda através da dor ou através do aprendizado. Porque fatalmente você muda. Você muda quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você vai escolher? Então, segundo André Luiz, o Alzheimer é um desses encarceramentos vivos para obrigar o homem a valorizar os aspectos espirituais da vida. Porque para este homem encarcerado, sexo, poder, prazeres de todo tipo não tem nenhum significado. A única coisa que controla o seu destino é a boa vontade e a humanidade de algumas pessoas. Então, o número dessas pessoas encarceradas está crescendo. Segundo os cientistas, é um ônus da inteligência, juntamente com esses 6 genes que lhe permitiram essa capacidade infinita de produção intelectual, veio também esse preço. Para os cientistas, é uma coisa de fácil entendimento, porque eles fazem essa leitura materialista. Mas, se você é espiritualista, você entende que faz sentido. Faz sentido com essas colocações sobre a mudança do planeta. Então, o número desses doentes cresce porque é importante eles aprenderem
se eles irão acompanhar a evolução desse planeta ou terão que continuar em outro lugar. E como funciona? André Luiz fala sobre a sobrecarga do chamado lixo mental, que acontece no cérebro, onde ele descreve a perturbação nas várias áreas cerebrais, descreve aquilo com alguma precisão. Vale a pena você ler, à luz desses novos conhecimentos. Muitas pessoas abandonaram o livro, que parece incompreensível, de uma abstração muito intensa, mas na atualidade, cada vez que eu passo em revista, esse material me encanta mais. Com impressionante previsão de descobertas modernas. Então, as descrições que ele faz do cérebro, dos seus mecanismos, das áreas, são descobertas recentes, que aconteceram de 2000 para cá. Então, André Luiz fala a respeito das áreas, da sobrecarga causada pelo lixo mental. E o que seria lixo mental? As pessoas automaticamente vão para uma área comportamental ou social. Não. O que é lixo mental? É o excesso de atividade mental superior. Ou seja, quando eu falo superior, não estou falando com relação a mais luz ou menos luz, e sim com um gasto energético, tá? Então, o que a gente chama de atividades superiores, pensamentos superiores, atividade cerebral superior, é aquela que consome uma quantidade maior de energia. Então, estamos falando dos neurônios mais especializados, das conexões mais intensas, e nós pegamos essa área nobre do cérebro, que teoricamente seria muito útil na produção de conhecimento, na produção de ciência, na produção de soluções para os problemas da humanidade, os problemas da ecologia, os problemas da sociedade, os problemas da economia, tantos problemas que precisam de solução. Mas não. Você gasta essas áreas nobres do cérebro, você gasta essa sua capacidade infinita com preocupações. Mas espera aí, a preocupação é uma coisa importante. Olha o nome. O que é uma pré-ocupação? É uma ocupação prévia. É quando você utiliza os recursos cerebrais numa atividade que não tem nenhum contexto com a realidade. Por exemplo, você sai da sua casa e quando você abre a porta da garagem e tira o carro, você tem ideia de quantas áreas cerebrais estão envolvidas nessa atividade aparentemente simples? Quantos processos complexos você realiza de maneira totalmente inconsciente para ter a precisão necessária para usar os pedais do seu automóvel, para sair da garagem e entrar no trânsito? Para você ter uma ideia de quanto você trabalha para realizar isso, tente pensar em cada uma dessas coisas. Pense, eu vou agora entrar no carro, vou pegar o pedal, você vai se atrapalhar. Porque você faz isso com precisão, sem errar, sem pensar sobre isso. E aí você no seu automóvel, dirigindo-se ao seu trabalho, começa a utilizar o lobo frontal, que é onde você cria, que é onde você desenvolve, que é onde você faz surgir as coisas novas, que é o ápice da evolução daqueles 6 genes que aumentaram essa conectividade neuronal, que é onde surgem as sinfonias, onde surgem as descobertas científicas, onde surgem as obras de arte, é onde as pessoas desenvolvem coreografias extraordinárias e sublimes. E você pensa, e se um meteoro caísse sobre a Terra e toda a vida desaparecesse? E você começa a pensar sobre a morte da civilização, sobre o sofrimento decorrente, e aí sua angústia, seu medo, sua dor começa a crescer, 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 consumir você. Você joga dentro da sua circulação sanguínea uma quantidade de adrenalina, uma quantidade de catecolaminas, de substâncias tensionantes, e uma quantidade enorme de células morrem sobre essa pressão para se preparar para uma tragédia. Pausa. Existe alguma coisa que você possa fazer para evitar essa tragédia? Não. Você pode se preparar para essa tragédia? Não. Você pode evitar que ela aconteça? Também não. Você pode fazer alguma coisa? Não.
Então, por que você está sobrecarregando o seu sistema com algo que pode ou não acontecer? Que pode... Preocupação. Não, mas eu não sou assim, isso é coisa de maluco. Não, eu não me preocupo com coisas assim que não tem uma possibilidade real. Ah, mas eu me preocupo com as crianças sofrendo na Bósnia. Eu recebi no meu Facebook um filme que eu fiquei extremamente sensibilizada com as crianças órfãs na Bósnia e eu fiz a minha parte, eu mandei esse vídeo para várias amigas e chorei muito pelas crianças que sofrem na Bósnia. E não são só as crianças da Bósnia, você tem na África também, aquela criança faminta. Eu reproduzi esse vídeo e mandei para muitos amigos. E chorei muito quando eu vi essa cena. E compartilhei, porque as pessoas precisam saber. Não, as pessoas precisam fazer algo. Porque você sobrecarregou seu sistema, você teve uma série de emoções, e não foi só as crianças da Bósnia, todas aquelas cenas, e aí você comenta com sua amiga que a humanidade, ela deveria desaparecer porque são maus, perversos e terríveis, e sofrem, e fica deprimida, porque, claro que eu ficaria deprimida, são tantas desgraças terríveis, mas... Não, o nome disso é preocupação. O nome disso é lixo mental. Como assim? Eu não deveria? Não, você não deveria se preocupar com as crianças da Bósnia. Como assim? Isso é uma insensibilidade. Você não deveria se preocupar com as crianças da África. Você deveria sim se ocupar com as crianças da África. Por que não faz uma campanha, reúne uma importância ou alimentos e manda para a criança da África com a qual você se sensibilizou? Por que você não adota uma criança da Bósnia? Mas não estou dizendo nem que você leva para sua casa, mas adote uma criança da Bósnia, financie os estudos, mande material escolar. Quando eu fiz algumas conferências em determinados países ricos, eu consegui alguns padrinhos para crianças brasileiras que não tinham condições. E esses padrinhos, uma vez por ano, preparavam uma mochila com cadernos, com material escolar. E alguns se sensibilizaram de tal maneira que foram ao Brasil, saíram do seu país ao Brasil para conhecer aquelas crianças. E se tornaram tios queridos, que financiaram os estudos, ajudaram em várias situações. Pessoas que tinham uma vida vazia, cheia de doenças imaginárias, que de repente travaram contato com o sofrimento real, o verdadeiro, e se sensibilizaram e abriram a mente para a compaixão. E isso as salvou. As salvou de quê? De si mesmas. Porque nós estamos acumulando uma quantidade muito grande de lixo mental. Nós nos preocupamos e não nos ocupamos. Não nos ocupamos de atividades reais que realmente façam uma diferença na vida das pessoas. Eu tenho ouvido algumas críticas com relação à justiça social, porque Divaldo pessoalmente adotou crianças. Uma delas que ele retirou de uma lata do lixo coberta de insetos. Abraçou com as suas mãos, banhou, adotou como sua filha e criou até a idade adulta. E não foi a única. Divaldo, pessoalmente, trabalhou com centenas de crianças. Existem organizações internacionais que reconhecem algumas instituições como aquelas que causam impacto social no local onde elas estão inseridas. As duas únicas instituições do Brasil que possuem esse selo são Mansão do Caminho e as Casas André Luiz de São Paulo, que também faz um trabalho extraordinário e pessoal com doentes. Você poderia, em vez de se preocupar, sair de sua residência em São Paulo, ir até uma das seções das Casas André Luiz e se oferecer
para auxiliar como voluntário. Eles precisam desesperadamente de voluntários. E você poderia sair das preocupações e ir para a ocupação. Porque o seu cérebro, ele foi feito para estar ocupado. Peraí, não entendi muito bem. Vou contar uma coisa maravilhosa. Quando eu li, eu fiquei encantada. Vocês sabiam que foram brasileiros que descobriram como o Alzheimer acontece no cérebro? Sim, foi a equipe de Susana Ozel, uma neurocientista reconhecida internacionalmente, ela e sua equipe, com profundos sacrifícios e dedicação, que descobriram como o Alzheimer se processa no cérebro, o que exatamente acontece. E olha que interessante, eles descobriram que as células que estão ao redor do neurônio, as células chamadas células da glia, é que tem um grande impacto nesse acontecimento. São células responsáveis por trabalhar com o lixo celular. Peraí, tem alguma coisa a ver com André Luiz? Preste atenção, vejam-se a analogia. Essas células são responsáveis por retirar o chamado lixo celular. Vamos entender. Lembra que a gente aprendeu na escola sobre energia? Tudo o que nós realizamos é feito utilizando energia. E essa energia que nós obtemos através da alimentação, toda ela vem do sol. Como assim? Nós somos movidos à energia solar. Como assim? Lembra? A plantinha faz fotossíntese de energia do sol, a vaquinha come a plantinha, você come a vaquinha e pega energia. Não, eu sou vegetariano, não importa, você pegou a energia do sol por vias indiretas. Então nós processamos essas moléculas altamente energéticas, nós a queimamos e produzimos a energia. Então nós temos um combustível que é queimado. Como assim queimado? Exatamente como eu falei, queimado. Então, através da respiração celular, nós pegamos essas moléculas energéticas, na presença do oxigênio, e toda queima produz resíduos. Então, a célula, ao queimar o combustível, produz um resíduo. E esse resíduo, ele tem que ser eliminado. Acontece que todas as células produzem resíduo, só que as células neuronais são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque o trabalho que elas realizam, nenhuma outra célula é capaz de fazer. E essa intensa atividade tem um ônus. Vamos imaginar que você faz churrasco para 3 pessoas. De quanto carvão nós estamos falando? Então eu não sei como se faz churrasco, mas imagine aí, churrasco para 3 pessoas, quanto carvão, quanto lixo. Não são para 3 pessoas. Um churrasco para 100 pessoas. É a mesma quantidade de carvão? Não, obviamente. Quanto lixo a mais um churrasco para 100 pessoas vai fazer um churrasco para 3? Então imagine que a célula que está na sua camada subcutânea usa energia, queima combustível, e esse combustível equivale a um churrasco para 3 pessoas. O neurônio é um churrasco não para 100, para 1000 pessoas. Quando você tem um grupo de neurônios trabalhando junto para processar uma equação matemática, estamos falando de churrasco para 5.000, 10.000 pessoas. E isso produz uma quantidade muito grande de resíduos. Se esses resíduos se acumulassem no neurônio da mesma maneira que o fazem em outras células, o neurônio morreria instantaneamente. Então não pode. Então o lixo, à medida que ele é produzido, ele é automaticamente retirado da célula. E as células da glia, as células ao redor, são encarregadas de retirar e conduzir esse lixo para longe para que o neurônio possa continuar realizando essas maravilhas todas que você nem percebe que acontecem quando você dirige o seu automóvel. Nesse momento, se houver uma falha qualquer com essas células, esse lixo vai se acumular. E o neurônio vai morrer? Não. A máquina humana é algo extraordinário. No momento em que há uma falha nesse sistema, o neurônio para de funcionar, perde plasticidade. Quando ele perde plasticidade, ele perde a capacidade de fazer novas conexões, perde a capacidade de forjar novas memórias, ele dá um pause, esperando para ver se as coisas se resolvem.
E se não se resolverem? Bom, se dentro de uma determinada unidade de tempo não se resolverem, ele morre. Então, qual é o primeiro sintoma de que há uma falha nesse processo de higiene celular dos neurônios? Perda de capacidade de forjar novas memórias, porque é o lugar onde você acumula a quantidade de lixo, não é? Onde você guarda as memórias de todas essas preocupações, de todas essas coisas que você tem trazido para a sua mente e empanturrado todo o seu consciente e mesmo inconsciente com essas coisas e que você acumula sem nenhuma intenção real de agir em favor da mudança, em se ocupar delas. A única coisa que você faz é se preocupar. Por exemplo, eu estou muito preocupado com o meu casamento. Mas isso é importante. Não, por que você não se ocupa do seu casamento? Eu estou muito preocupado com a minha saúde. Por que você não se ocupa dela? Faria toda a diferença. Porque preocupações não produzem nada a não ser lixo mental. O que produz são as ocupações. Quando você se ocupa com um objetivo, com uma ideia, com um ideal, com um objetivo definido, uma meta, você pode alterar o tecido da existência. Eu contei alguns casos no canal de pessoas extraordinárias que com o seu comportamento alteraram o que a gente chama do véu da existência. Pessoas que teoricamente não teriam condições. Tem a biografia de Mary McLeod Bettini. Deve estar em algum link aí, onde eu falo sobre uma negra que nasceu numa plantação de algodão. Assistam o vídeo. Ela fez uma diferença enorme. Mas não é só ela. Nós podemos pegar pessoas que aparentemente são insignificantes e que contribuíram para que a nossa vida seja muito, muito melhor. E algumas delas, apesar de algumas pessoas tentarem desconstruir esses heróis, o fizeram por amor à arte, por amor à ciência, por amor ao conhecimento, por amor a tudo que é bom, tudo que produz, tudo que causa alegria. Pessoas assim existem. Pessoas que dedicam sua vida ao bem-estar verdadeiro do próximo, que põem as suas mãos a serviço da humanidade. Não ficam falando sobre isso, não só compartilhando, ou reclamando muitíssimo, gritando loucamente, obscenamente, perturbadoramente, terrivelmente angustiante, mas que verdadeiramente não usam suas mãos para fazer nada. Mas fazem um barulho enorme, muito grande, e que muitos compartilham, e que pensam na desgraça da humanidade, e não pensam nesses homens e mulheres. Suzanne Ozel, essa que descobriu sobre o Alzheimer, que falou recentemente numa entrevista do dinheiro que ela pôs do próprio bolso para continuar as pesquisas, quando, por algum motivo, interromperam os recursos. Mas não é só ela que faz isso, tem um monte de outros cientistas que fazem a mesma coisa. Mas eles gostam? Claro, todo mundo quer o êxito, mas para eles é muito mais importante a produção do conhecimento em si. Quantos outros fizeram a mesma coisa? Vem cá, tem eu não quero me preocupar com isso tudo. Tem um filme muito interessante. Você já deve ter ouvido falar de Tesla. Poderia ter ficado milionário. Abriu mão dos direitos sobre, lembra? A eletricidade, sobre as correntes, para que elas sobrevivessem. E morreu pobre. E não foi só ele. Na história nós temos muitos homens assim, que não se preocuparam, se ocuparam. Então pensa bem. Isso aconteceu, a culpa de fulano, de cicrano, a culpa de todo mundo. Você tem uma solução? Você tem algo bom a dizer? Um espírito amigo disse algo excelente. Se você não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Não atrapalhe. Vamos contribuir um pouco mais? Se nós estamos no momento de transição, é essencial que você contribua com sugestões. Tem alguma coisa errada? Que sugestão você tem a dar?
o que é que você tem a colaborar. Então vamos agora fazer uma seleção sobre essas coisas que surgem. Você acabou de ver a notícia da internet. O que é que isso produziu em você? Angústia, dor, sofrimento. Algo objetivo que você possa fazer? Não. Para que acumular lixo mental e se tornar um candidato ao Alzheimer? Porque esse lixo vai se acumulando, você não consegue processar, começa a ter falhas. Então, apesar dos cientistas verem que o Alzheimer evoluiu com o conhecimento, eu afirmo para você, baseado em conteúdos espirituais, que não é bem assim. Não é o conhecimento que causa o Alzheimer, é o lixo mental. Porque lixo mental não é conhecimento, é estagnação, é informação inútil. Você acumula coisas, mas não produz. São dados sem utilidade. Conhecimento é o emparelhamento de informação com o objetivo de produzir uma coisa nova, criativa, chamada ideias, criatividade, construção. E foi essa herança que esses espíritos que vieram para o nosso planeta colaborar deixaram. Essa mudança, essa conectividade cerebral, que nós estamos chegando no momento em que estamos aproveitando mais. Então estamos chegando no momento em que essa produtividade intelectual está se tornando cada vez maior e algumas pessoas não têm capacidade espiritual para processar. Aí ela começa a ter falhas físicas. Essas falhas físicas se acumulam e como daí só vai crescer, essas pessoas não vão acompanhar o progresso. Daí esse volume enorme de pessoas encarceradas tendo que forçosamente abrir-se para a espiritualização. Mas espera aí, o que é então conhecimento, a memória? Vou falar mais uma coisa sobre o Alzheimer. Nós temos duas pessoas com a mesma lesão. Um é totalmente incapaz e o outro ainda é funcional. Mas peraí, o Alzheimer não destrói a memória? Sim, ele destrói o que a gente chama de memória física, dados isolados, ele destrói sim. Então, por exemplo, matemática. O que é necessário para você resolver uma equação matemática? Você precisa saber como fazer isso, tipo, você tem que entender a multiplicação, a divisão, aquelas coisas todas, né? Que lhe permitem fazer isso. Verdade. Então, se você tivesse Alzheimer e o Alzheimer destruísse esses dados, você se tornaria incapaz de resolver equações matemáticas, correto? Teoricamente, sim. E é o que normalmente acontece. Então, você tem um matemático, ele desenvolveu essa doença degenerativa, a área do hipocampo foi destruída e ele não é mais matemático. Na verdade, ele não é mais nada, perdeu a pós-graduação, aí foi perdendo, não sabe o nome da esposa, não lembra mais dos filhos, não lembra mais como usar um garfo e uma faca. Ele tem que ser alimentado. Mas, isso normalmente acontece. E se você monitora, é isso que acontece. Porque se você pega um matemático funcional e avalia a atividade cerebral, você vai ver que ele usa o hipocampo e a memória para fazer o processo intelectual. É claro que o lobo frontal é que faz o processo criativo, mas os dados utilizados básicos vêm do aprendizado do hipocampo. Logo, se você destruir isso, você se torna incapaz. Teoricamente, sim. Porém, algumas exceções acontecem. Alguns pacientes com a mesma lesão não são incapazes de realizar equações matemáticas. Ainda são funcionais, ainda são capazes em muitos sentidos. Como é possível? Foi aí que alguns pesquisadores se dedicaram a descobrir de onde está vindo isso. E descobriram que a memória temporária, a memória permanente e a memória relacional. Você já deve ter ouvido falar. Bom, nas palestras eu nunca posso dar os links, né, sobre esse assunto. Existe um artigo na revista Mente Cérebro. A verdade, tem nessa revista específica mais de um artigo e você vai ver lá o diretor do Centro de Chicago, do estudo do Alzheimer especificamente, autor de pelo menos 600
artigos a respeito do assunto, é uma das maiores autoridades. Você tem a Suzana Ozel. E na abertura, a doutora Gláucia, uma neurocientista fantástica, uma das participantes da revista Mente e Cérebro, faz um artigo de abertura maravilhoso falando sobre essas descobertas arqueológicas. Quando eu falo arqueológicas, estou falando sobre a prospecção biológica, sobre os genes que interferiram nesse processo intelectual e que também estão ligados ao Alzheimer. Então, nessa revista existem vários artigos envolvendo coisas que nós falamos aqui, tá? Então, você pode procurar no link lá. Mas, o que é memória relacional? O que é isso? A memória temporária a gente entende. Lembram? É aquela que falha quando você tem excesso de lixo mental e não consegue lidar com a quantidade. Então, você para a plasticidade. Então, a memória recente, aquela coisa nova. A memória permanente é aquela que, uma vez repetida, cria uma rede neural com conexões específicas, fortes e permanentes, estáveis, e que duram a longo prazo. E o que é memória relacional, então? Essa era uma coisa diferente e difícil de precisar, porque a memória relacional não vem de uma rede específica, não vem de uma associação de neurônios. Essa estrutura, ela foi incorporada à estrutura do cérebro em geral. Como assim? Deixa eu falar de uma coisa parecida. Por exemplo, o que é um reflexo? Um reflexo é uma resposta automática que não envolve processos intelectuais nem de consciência. É um processo automático. Você não precisa pensar para isso acontecer. Existem reflexos que nascem com você, o reflexo da deglutição e alguns outros, mas existem alguns reflexos que você desenvolve no seu dia a dia. Por exemplo, quando você aprende a dirigir. No início, você tem muitas dificuldades. Imagine que você acabou de receber sua carteira e vai passear com o seu namorado e uns amigos, e aí você está dirigindo, sua carteira novinha. E aí seu namorado fala qualquer coisa, cala a boca, eu estou dirigindo. E agora aperta a embreagem, agora faz isso. Você tem que pensar em tudo que tem que fazer. Tem que prestar uma atenção enorme, porque se desvia a atenção, alguma coisa errada acontece. 10 anos depois, está muito diferente. Primeiro, o namorado já é seu marido, atrás, em vez de amigos, tem 3 crianças, você está na hora do rush, levando as crianças na escola, e elas estão brigando, e você virou para trás e daqui freou. Você pensou alguma coisa? Não. Por que você freou? Por causa de um caminhão. Só que tem um detalhe, você não está dirigindo, você está no carona. Por que você freou? É um reflexo. E todo mundo que dirige, quando vê um caminhão na sua direção, faz o quê? Freia. Vai que ajuda, né? Mesmo que você não esteja dirigindo. Doentes de Alzheimer também freiam. É um reflexo. Ele não pensa sobre isso, ele não lembra sobre isso. Por que ele freia? Porque um caminhão está vindo na sua direção e ele tem um reflexo. E vários outros reflexos existem no cérebro e esse doente ainda possui, mesmo com que as áreas da memória não existam mais. Existe um outro artigo interessante na revista American Science falando sobre a incrível visão dos cegos. Como assim? Cegos que não veem nada, porque eles têm uma lesão no cérebro, não enxergam, mas não tem ambiente. Se você joga uma bola de tênis, ele desvia. Não vê, mas percebe. Peraí, como isso é possível? Leia o artigo, é fantástico, maravilhoso. Então, como é que a memória relacional surge? Você cria esses reflexos, que podem ser sequências de movimentos, podem ser sequências de aprendizados, podem ser... Tem um filme interessante na internet recentemente sobre uma bailarina idosa. Quando alguém põe a música para tocar O Lago dos Cisnes e ela começa. Alzheimer, lesões cerebrais, incapacidade. E quando a música toca, ativam esses reflexos. E você começa a ver aquela beleza. É um lindo filme, vou deixar no link na descrição. São memórias relacionais. Mas peraí, como é que surgem essas memórias? É só estudar muito balé? Não. Como é que o cientista descreveu o surgimento da memória relacional?
quando a repórter lhe perguntou, lhe questionou sobre isso? A melhor maneira de dizer isso é: quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Quando o ato de aprender não é uma obrigação ou um meio de atingir um fim, mas o fim em si mesmo, a informação se arquiva de maneira diferente. E, em vez de ser um dado aleatório, ela se incorpora à estrutura da sua mente, do espírito. Porque nós temos uma máxima espírita: amai-vos e instruí-vos. Porque amor sem instrução erra. E instrução sem amor é frio. Nesse momento, quando as duas coisas se unem, você tem crescimento espiritual, você tem evolução. Quando você tem o intelecto a serviço do progresso. O amor à humanidade são esses avatares da ciência, da ecologia, da religião, não importa, porque eles se irmanam. Esses ícones do conhecimento e esses ícones do comportamento normalmente têm muito em comum, muito mais do que outras pessoas. Então, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Você incorpora, se torna um reflexo. Mesmo que o Alzheimer destrua algumas células e dados, permanece o reflexo do aprendizado, do conhecimento, porque ele faz parte de você. Nem o Alzheimer, nem a morte podem tirar de você aquilo que lhe pertence. Onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. Então, nessa situação, quando você morre, leva com você. Mas quando é só alguma coisa, um enfeite, como um brinco, por exemplo, o Alzheimer consome e a morte também. Aí quando você volta, tem que aprender tudo de novo, de novo e de novo. Porque você não tem conhecimento real, você tem um verniz, uma superfície. Peraí, não é assim. Não é. Vamos lá. Existe uma brincadeira que eu faço com algumas plateias. Eu pergunto: quem tem o segundo grau? Muita gente levanta o braço. E aí eu pergunto: se eu fizer uma prova do Enem agora, vocês passam? Não. Aí eu pergunto: quem tem o diploma do segundo grau? Muitos têm. Mas você tem o conhecimento que esse diploma representa? Não. Então, você só tem um papel. Você tem um papel. E esse papel diz que você sabe. Mas se você realmente não sabe, você não possui esse conhecimento. Então, quando a morte lhe levar e você voltar, não é que você vai ter que aprender de novo, você não aprendeu da primeira vez. Porque o que você leva com você é aquilo que você é. E o que representa o que você é são os seus sentimentos. Então, conhecimento e sentimento verdadeiros são indissolúveis. Quando alguém pergunta: por que você ouve música? Porque eu gosto. Quando alguém lhe perguntar: por que você estuda matemática? E você responder: porque eu gosto. Essa matemática vai com você. E na outra encarnação, o que acontece? Você é como esse menininho de 6 anos que resolve equações de 19 dígitos mais rápido do que o computador da NASA. Ou esse de 3, que compõe sinfonias adoráveis. Ou como Kim Wang-wong, que aos 6 meses começou a falar, aos 2 anos falava vários idiomas. Qual a explicação disso? Reencarnação? Claro que não. Como não? Muitas pessoas falam que quem estudou muita matemática... Não, não é isso. Porque senão você sabe falar português, na outra encarnação já vinha bilíngue. Ou o que é que você sabe? O que é que você já nasceu sabendo? Nada. Então você não aprendeu nada em outra encarnação? Não. Porque muitas pessoas trazem outra encarnação ódio, antipatia. Essa raiva que eu sinto é de outra encarnação. Agora, arquitetura que é bom, matemática, física, química, biologia, não, né? Porque a única coisa que você leva para outra encarnação é o que você é. E quando você é, você ama. Quando você ama, você é. Não há separação. Amai-vos
e instruí-vos. É uma escada. E nessa escada se apoia o degrau que lhe permite crescer espiritualmente. Nós estamos no momento de definição. É muito, muito importante o conhecimento real, aquele que permanece, aquele que vai além das circunstâncias. É muito importante a ação real e não falar a respeito, reclamar a respeito. É interessante, alguém faz alguma coisa, 50 reclamam. Quem tem uma contribuição? Ninguém. Então nós não devemos criticar. Tem certeza que é crítica ou é inveja? Nós falamos de inveja, tem um vídeo aqui. Vamos agir. Vamos deixar de lado as preocupações. Vamos nos ocupar. Vamos nos ocupar do nosso casamento. Vamos nos ocupar da nossa saúde. Vamos nos ocupar das mudanças sociais. Vou falar uma coisa importantíssima para as pessoas que estão falando tanto. A população de rua, em vista da situação econômica que está acontecendo, aumentou 5 vezes no Rio de Janeiro. Muitas famílias estão nas ruas. O pão se tornou importante de novo, muito importante. Na minha juventude, era muito comum uma atividade. Eu ia todo domingo distribuir pão e leite e um sanduíche para mendigos. E na quarta-feira fazia isso no Rio de Janeiro. E depois levava os mendigos para cortar cabelo, tomar banho, atividades. Era uma atividade comum, porque existe uma máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Então a importância do exercício físico da caridade, como exercício de crescimento, como exercício de sensibilização, para que nós introjetemos esse conceito em nossa existência. Eu fiz isso. E um tempo atrás, conversando com um jovem, não tem mais essa ação, porque o governo assumiu muitas coisas. Existem pessoas agora, nesse momento, que estão com fome. E elas não podem esperar você debater a respeito do assunto. Elas estão sofrendo agora. Muitas podem decidir utilizar a violência para minimizar a dor. Agora é o momento de você, que está tão preocupado com o futuro da humanidade, com a justiça social, utilizar as suas mãos e fazer alguma coisa, colaborar. Se você tem alguns que não têm, e você pode agir diretamente. Deixe as preocupações de lado, que só vão acumular lixo mental em sua vida, e parta para a ocupação. Se ocupe do seu casamento, se ocupe da sua família, se ocupe das suas relações familiares, se ocupe, porque o tempo está diminuindo. E se você não aprender a valorizar as relações espirituais, pode ser que você seja um desses encarcerados vivos, do qual fala André Luiz. Então, não deixe para amanhã. Agora. Enquanto é hoje, este é o momento de ajudar. Obrigado. Vocês que se inscreveram. Obrigado pelos 100 mil inscritos. E com 100 mil pessoas, eu espero que esse apelo atinja vocês. Nós precisamos ajudar. Muito obrigada. Muita paz.